E a Rússia, que é um dos maiores produtores e exportadores de trigo do mundo, deve produzir 88 milhões e 600 mil toneladas do cereal na safra 22-23. Já os embarques devem atingir 39 milhões de toneladas. Os dados foram divulgados pela consultoria russa Sovecon, que revisou a produção de 1 milhão e 200 mil toneladas devido às excelentes condições da colheita de inverno e ao aumento na área de trigo da primavera. Na safra 21-22, a Rússia produziu 76 milhões de toneladas do cereal. E com a guerra na Ucrânia, como é que fica o escoamento da safra russa e o mercado de trigo? E qual que é o papel do Brasil em garantir a segurança alimentar nesse cenário tão complicado? Sabe para quem eu vou perguntar? Para o nosso comentarista Miguel Daúde, que já está aqui comigo. Boa tarde, Daúde, bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, Priscila, com você e com todos os nossos amigos e amigas telespectadores. Pode seguir, então, falando para mim qual que é o papel, nosso papel, Daúde, aqui para garantir segurança alimentar, também com todo esse cenário que a gente trouxe aqui antes de você entrar. Pois é, Priscila, você sabe que quando nós olhamos a capacidade de produção de alimentos no mundo, quem que nós encontramos em primeiro lugar? O Brasil, né? O Brasil hoje ele tem muita energia solar, né, que pode ser transformada em biomassa, essa biomassa em proteína animal, proteína vegetal. Temos terras em abundância, sem desmatar, sem derrubar uma árvore. É evidente que tudo isso precisa de um planejamento, precisa de investimento. No momento em que o mundo vive, Priscila, um aumento brutal da fome em decorrência da pandemia que nós tivemos no primeiro momento, em que as cadeias produtivas foram afetadas. Hoje, a questão da guerra, como você colocou, a Rússia hoje é a terceira maior produtora de trigo do mundo, a maior exportadora de trigo do mundo, a Ucrânia de milho, trigo. Quer dizer, sem esses dois agentes no mercado, sem esses dois países, é evidente que a fome vai aumentar muito. Então, o discurso do ministro da Agricultura, neste fórum da ONU, ele foi muito preciso, muito oportuno. Nesse momento, você não pode levar em consideração as sanções que foram impostas, né, pelos Estados Unidos, pela Europa, aos países, principalmente a Rússia, na questão de produção e tráfico e circulação dos alimentos pelo mundo. A cadeia de suprimentos ela não pode ser interrompida, porque a vítima disso tudo será grande parte, né, da população, principalmente da África, dos países mais pobres, o Egito, que tem uma dependência muito grande do trigo russo. Então, esse é um cenário que precisa ser revisto. Nesse momento, essas sanções têm que ser suspensas para esse mercado, para o fluxo de comércio dos produtos, né, que alimentam grande parte do mundo. Nós, Priscila, quando nós analisamos, né, pelo lado sociológico, antropológico, a evolução da nossa sociedade, mundial diante desse cenário, nos preocupa muito, porque o ser humano, ele tem dentro da sua cabeça sempre aquele viés de ganância, o viés de poder, né? E ele não está muito preocupado com as consequências das suas ações em relação, principalmente ao comércio, ao seu poder, e isso acaba colocando pessoas, né, países frágeis, como vítima deste cenário. Então, eu queria aqui parabenizar, né, o nosso ministro da Agricultura, que está complementando uma ação que o Brasil já teve há um tempo atrás, sobre a relação do fluxo de fertilizante, do fluxo de alimento pelo mundo. Então, Priscila, não tenha dúvida. Agora, eu paro aqui esse comentário e vou fazer a minha crítica, como de costume. Agora, será que nós estamos preparados para aumentar a produção de alimento com a mediocridade que o produtor rural no Brasil é tratado? Será que nós temos condições de investimentos, principalmente para aqueles produtores que colocam alimento na mesa do brasileiro?
Não sei, Priscila. Aí eu tenho dúvida. Eu acho que o palanque, o discurso é muito bonito, mas a prática é lamentável. Hoje a gente percebe claramente, por mais boa intenção que o presidente Jair Bolsonaro tenha em relação ao agronegócio, na prática, os canais de transmissão do seu otimismo, da sua boa vontade, estão todos obstruídos, presidente, pela mediocridade e a capacidade que os agentes que poderiam fazer esses fatos, né, ocorrerem com bastante abrangência para o povo brasileiro. Não tem sentido o Brasil exportar uma quantidade enorme de óleo de soja, e o óleo de soja aqui está custando uma fortuna. Não tem sentido o Brasil ser um grande produtor de milho, um grande produtor de carne, um grande produtor de café, e esses produtos aqui no Brasil estarem fora do alcance da população. Eu não estou falando de uma população pequena, eu estou falando de quase 50% da população brasileira. Então, alguma coisa precisa ser feita. Não sou a favor de tributar exportações, de proibir exportações, certo, mas sou a favor de usar a capacidade e a tecnologia que o Brasil tem para aumentar a oferta de produtos para o brasileiro. Então, vamos fazer um discurso lá na ONU, muito bom, mas aqui dentro é o que nós precisamos para evitar a evolução inflacionária, que é um desastre e pode dizimar milhões de brasileiros do consumo. Priscila. Tá certo, Daúde. Muitas vezes a teoria não segura a prática, não é verdade? Exatamente. Obrigada. Exatamente. Principalmente político, né, que gosta de fazer discurso bonito, mas não abre a mão das suas emendas, né, de verbas para ajudar o povo brasileiro que está aí numa pindaíba danada, Priscila. Tá certo, Daúde. Obrigada aqui pela sua participação mais uma vez. Uma boa tarde. Boa tarde.